Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, que é uma aula extra, vamos dizer assim, a gente vai falar dos danos decorrentes de obras públicas. Começamos isso com uma obra do Cretella Júnior, que é um administrativista brilhante, que tem o título de O Estado e a Obrigação de Indenizar. Junto com esse autor, a gente tem o Eli Lopes Meireles, e esses ambos fazem uma distinção entre o dano oriundo da obra e o dano derivado da culpa do empreiteiro para efeito de responsabilização. No primeiro caso, o Estado responderia de forma objetiva por quê? Porque, embora a obra seja um fato administrativo, deriva sempre de um ato administrativo de quem ordena a sua execução. Já no segundo, que é o dano derivado da culpa do empreiteiro, a responsabilidade seria do empreiteiro que agiu com negligência, imprudência ou imperícia na condução ali dos trabalhos que lhe foram confiados. O último desses eminentes autores dá um seguinte exemplo para nós para esclarecer esse pensamento, ou seja, o Eli Lopes Meireles. Então imaginemos que se na abertura de um túnel ou de uma galeria de águas pluviais, o só fato da obra causa danos aos particulares, por esses danos responde objetivamente a administração que ordenou os serviços. Maravilha? Mas, contudo, se porém o dano é produzido pela imperícia, pela imprudência ou negligência do construtor na execução desse projeto, a responsabilidade originária é da administração como dono da obra, mas pode ela haver do executor culpado tudo quanto pagou a vítima, ou seja, nosso regresso aqui, tá? Então, não obstante a grande autoridade desses mestres administrativistas, o Sérgio Cavalieri Filho, ele vai verificar que não existe um fundamento jurídico para essa distinção, francamente protecionista para a administração pública, nas palavras do Sérgio Cavalieri Filho. Então, se a obra é do Estado e sempre deriva de um ato administrativo de quem ordena a sua execução, não faz sentido deixar de responsabilizá-lo simplesmente porque a mesma está sendo executada por um particular, mormente quando este, comprovadamente, agiu de forma culposa. Então, a administração pública, e só a ela, competia executar essas obras através dos seus órgãos competentes. Então, se ela preferiu contratar uma empresa privada para a realização dessas obras, não há de ser por isso que a sua responsabilização deve ser desviada, tendo-se em vista que o executor da obra é um agente do Estado, e como tal agente do Estado, a administração responde pelo dano que ele vier a causar, admitindo a responsabilidade solidária entre o executor da obra, o que sem dúvida toma sim uma posição da vítima mais garantida. E essa questão foi o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em reiterados julgados, dos quais a gente destaca aqui do ministro Moreira Alves, o seguinte trecho: responsabilidade das pessoas jurídicas do direito público por danos decorrentes da culpa do empreiteiro na realização da obra pública. A alusão do artigo 107 da Constituição Federal a danos que os funcionários das pessoas jurídicas de direito público nessa qualidade não implicarem, não possam elas ser responsabilizadas solidariamente com o empreiteiro, quando essa alusão diz respeito não necessariamente a que o ato que diretamente tenha causado prejuízo haja sido praticado por funcionário atuando mal, mas sim a que a este se prenda, o que basta para imputar o dano à pessoa de direito público. Então, da fundamentação desse acórdão, a gente pode destacar um trecho que vai falar para nós que o dispositivo constitucional, e aqui ele analisando dentro da Constituição de 46, e dentro do artigo agora 37 da nossa Constituição atual, parágrafo 6º, ele vai falar para nós que esse dispositivo constitucional, ao estabelecer a responsabilidade objetiva dos entes públicos, o fez para que os particulares não ficassem prejudicados com o risco administrativo. Então, para que essa responsabilidade se verifique, é necessário que o dano decorra da atividade, até lícita, da pessoa jurídica de direito público. E como a pessoa jurídica de direito público atua por meio de seus funcionários, é mister que o dano resulte direta ou indiretamente de atos destes no exercício de suas funções. O que implica dizer que não é indispensável que o prejuízo decorra diretamente de ato material de execução do funcionário. Por isso é que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado
pelo fato mesmo da obra, sem culpa do empreiteiro que a está executando, e que, portanto, materialmente foi quem, de modo direto, deu causa a prejuízo. Então, o mesmo sucede em face do terceiro prejudicado, quando o dano decorre de culpa do empreiteiro. Então, quis ilustrar aqui para vocês, isso também foi decidido da mesma forma no recurso extraordinário 84328 de abril de 77 do STF. Então a gente tem essas considerações para fazer. Galera, muito obrigado pela aula de hoje. Desculpa por estar lançando essa aula na sexta-feira, mas a minha preocupação é que vocês tenham, de fato, todo o conteúdo programático, programado, enfim, por nós. Qualquer dúvida, me enviem no WhatsApp, né, da turma. Se quiserem, quando vocês estiverem estudando, aí, postar, me marcar no Instagram também, não tem problema algum quanto a isso. Até brinquei com um povo aí que acabou postando, enfim, eu não tenho problema quanto a isso, estão autorizados se quiserem postar. E um bom final de semana, se cuidem, tá? As coisas estão sérias e até mais, tem trabalho para fazer aí também, né? Então, obrigado e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Valeu!